Olá, quero trazer uma reflexão aqui para vocês de um autor, né? Na verdade, ele é um místico que eu gosto muito. É Gurdjieff, o nome dele, ele é um armênio. Ele foi que divulgou o Eneagrama, né? Muitos de vocês conhecem, já fizeram. E eu vou resumir um pouco aqui do livro dele, que é muito interessante. Esse livro aqui. Ele fala sobre o homem-máquina, né? Nós. Ele fala sobre esse processo de adormecimento. Somos, né? Não somos despertos ou conscientes de si. Apesar de que, né? Assim, tem vários níveis, né? De consciência de si. Mas, no geral, somos esse homem-máquina, que é como se a gente fosse controlado por fios invisíveis que usa a gente de marionete. Então, somos controlados pelo ambiente interno, externo, por até forças cósmicas, né? E quando ele fala isso, ele fala sobre elementos elementais do universo. Então, ele fala muito sobre a molécula de hidrogênio, que molécula do hidrogênio ele tem densidades. Então, isso faz parte, né, do nosso organismo, faz parte do organismo, do universo, do cosmos, e ele atua demais no nosso comportamento. É interessante porque eu acho que até um cientista japonês, ele fez algum experimento ele viu que algumas moléculas de hidrogênio se manifestavam de maneiras diferentes de acordo com o que ele falava ou com algum estímulo positivo ou negativo que ele dava, né? E essa teoria é muito interessante, porque ele fala que você pode transmutar ou dar menos densidade, deixar essa molécula de hidrogênio mais sutil, com mais leveza, de acordo com a sua vida. Então ele fala sobre 3 caminhos, né, onde ele aprendeu nessa escola iniciática do Oriente, que é o caminho do fakir, o caminho do yogi e o caminho do monge. Então nela é um caminho, para você, né, ter esse processo de despertar, existem vários caminhos, não é só um. Então tem o caminho da sabedoria, tem o caminho da emoção, tem o caminho do corpo. Então ele fala do 4º caminho, que ele falou que é uma coisa que você pode trazer isso pro Ocidente. Você pode trazer isso para sua vida cotidiana aqui, né, vivendo nesse caos urbano, que é muito interessante. Isso daí até faz um paralelo muito com a psicologia comportamental, né, alguns exercícios muito práticos, que é o quê? É você ficar presente, você constantemente parar, né, de ficar com esse automatismo, essa mecanicidade comportamental e começar a se observar. Observar o que você está fazendo. Então, você está lavando uma louça, você observa aquilo, você sente. E você se é como se você fosse um espectador de você mesmo. Você tá ali fazendo e você fala, eu estou fazendo isso. Eu estou aqui. Eu estou fazendo tal atividade, né? E você sente o seu corpo. E mesmo quando você tiver também algumas situações onde você sente raiva, onde você sente irritação, você deixa vir. Mas você pelo menos toma aquilo como algo que te atravessa, não como você. Então você, de novo, né, tenta sair um pouco daquele estado e não se julga. Você admite, estou com raiva, mas eu não sou a raiva. Isso é muito interessante. Agora, né, continuando. Estou com raiva, eu não sou a raiva. E você, de novo, vai tomando, né, a sua consciência, vai percebendo. É bom também você perceber e começar a sentir todo o seu corpo. Principalmente, você começa pelas extremidades, dos pés, das mãos, da cabeça, e depois você integra isso e sente todo o seu corpo, como se você voltasse à consciência mesmo. E outra também pergunta interessante que ele fala é quem eu sou? Como eu estou? Olha como eu estou agindo. Para você trazer realmente a consciência sobre si e de uma forma muito acolhedora, de não julgamento. Outra coisa bacana também que ele fala é sobre você estar inteiro também em algumas relações, alguns atos, mesmo que aquilo te cause sofrimento. Então, claro, um sofrimento, por exemplo, eu não estou a fim de fazer tal coisa, mas assim, é necessário fazer. Então você vai lá e faz. E faz com com a tua presença. Porque isso é um exercício muito interessante para o cérebro. Isso é um exercício interessante para você, sobre resistência, sobre você se conter, né? Sobre você estar mais consciente e presente nas intempéries da vida. Isso é muito legal. Outra coisa que ele fala também muito interessante, sobre música. Música com vibrações que te elevam. Gente, isso é real. Isso tem estudo falando sobre doenças, sobre o teu estado mental e a relação com a música, com as vibrações que você ouve. Ah, mas como assim? Sim, é isso. Faça um exercício diário, coloque músicas. Hoje, né, o Gurdjieff, ele fala sobre Bach, enfim, ele até cita...
enfim, músicos ocidentais. Mas dá pra você fazer isso, inclusive, no Spotify. Você coloca frequência de amor, frequência pra te acalmar. Isso daí é muito interessante, é um exercício, né? É muito legal trazer isso. Por quê? Porque, gente, nós precisamos ter um papel ativo sobre a saúde, né? Nós precisamos também, da mesma forma, né, que as pessoas treinam o corpo, por que que não treina a mente? Por que que não puxa? Tem que puxar a mente para o seu centro, tem que puxar a mente para pro seu equilíbrio. Isso é muito importante. Isso daí tem que ser um exercício diário. Isso daí é o que faz você ser você. Automaticamente você vai ter mais clareza do teu caminho, vai ter mais clareza mental sobre decisões importantes da sua vida, e as dificuldades da vida não vão te atropelar como se você tivesse muito mecânico ali, né? Isso é um exercício muito interessante para se fazer. Bom, espero que vocês tenham gostado. Depois eu quero trazer mais um autor aqui, que é desse aqui, que eu adoro. Ele é um professor muito bom. E ele é um neurobiólogo, primatólogo. Então ele fala muito sobre o comportamento humano, essa parte de científica mesmo, orgânica. O que que acontece? O que que acontece um ano antes de você fazer algo bom ou fazer algo ruim? E ele vai se aproximando. O que que acontece um mês antes? O que acontece semanas antes? Segundos antes? Né? Minutos antes, segundos antes. Primeiro segundo antes de você fazer um comportamento. É muito interessante, eu vou trazer aqui para vocês.